Missões é investimento. Missões é quando nós investimos no reino de Deus, seja em oração, seja em valores, ou seja em vida. Eu quero agradecer desde já ao pastor Samuel, que não está presente, mas o nosso pastor Davi Viana, nosso presbítero Felipe, que nos fez o convite. Confesso, Felipe, que eu vi no WhatsApp hoje, viu, mano? Não preparei nada de especial, mas Deus falou alguma coisa comigo em sonho, e eu quero trazer a palavra de Deus revelada aqui nessa noite. Amém? Abrimos a nossa Bíblia no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12. Amós, capítulo 4, versículo 12. Também quero mandar o meu abraço ao nosso pastor Jailson, que vai estar nos assistindo também, ali em Porto, em Portugal, que é amigo também do nosso pastor Samuel Moura. E agora em abril nós vamos estar lá para assim ajudar aquele servo de Deus a cavar poço naquele lugar. Um abraço para o meu irmão Lucas, que está ali, ó. Eita glória! Deus te abençoe, Lucas. Amós capítulo 4, versículo 12, que diz assim, apenas a parte B desse versículo, que diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Algumas versões está diferente, que diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade, pela tua graça, pela tua igreja, pelas famílias que estão aqui nessa noite, Pai, que nós saímos daqui edificados para a glória do teu nome, pela tua palavra. Amém. Glória a Deus. Queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra simples, objetiva, porém uma palavra que faz um grande diferencial para aqueles que temem a palavra de Deus. Você é feliz de estar aqui nessa noite com a sua família? Você escolheu o melhor lugar para estar com a tua família nessa noite. Você que tem um chamado de Deus, Deus tem uma palavra também para a sua vida. O livro de Amós, ele quer dizer, o nome Amós, o nome de Amós, ele quer dizer aquele que ajuda a carregar a carga. Ou seja, Amós tem um nome que por si já traz a trajetória do seu chamado ministerial. Amós é aquele que ajuda os que estão necessitados a carregar a sua carga. Amós, ele era um profeta de uma região muito distante. Amós, ele era boiadeiro. Amós era um profeta que ele não tinha muitos estudos. Amós, ele era um homem de campo. Amós, ele era um homem de fazenda. E diz que ele deixou a sua vida tranquila para denunciar um sistema de governo que corrompia a fé de um povo que adorava a Deus. Amós, ele era um homem que não tinha muita eloquência. Ele não sabia se pronunciar direito, porque ele veio de um campo, ele era boiadeiro. Ele deixou a sua vida tranquila. Ele morava aproximadamente 20 quilômetros do deserto de Judá. Além de Judá, a 20 quilômetros do deserto, era lá no cantão que Amós vivia. E Deus chamou Amós entre muitos homens e muitas pessoas eloquentes para denunciar um reino corrupto. Israel vivia agora o reinado dividido
O reino de Jeroboão agora estava no norte de Israel, aonde Israel estava com as suas 10 tribos, e o lugar de adorar a Deus era no sul. E Jeroboão agora, com a sua consequência, com a sua malícia, ele prepara agora altares para que o povo de Deus não saísse do norte para ir para o sul adorar a Deus. Ele compra profetas, ele compra sacerdotes, ele compra levitas para ali adorar a Deus no norte de Israel. Ou seja, não era um lugar apropriado para adorar a Deus. E Amós, ele deixou a sua vida tranquila para denunciar, para tentar buscar a edificação para aquele povo. Amós, ele foi contemporâneo de Isaías. Ele também foi contemporâneo de Oséias. Isaías, o nome Isaías quer dizer aquele que quer salvar. Ou seja, Deus quer salvar o seu povo. O nome de Oséias é Deus salva. Ou seja, Deus levantou esses 3 profetas há 760 anos antes de Cristo, nessa mesma década desse reinado, desse reino que estava corrompendo esse povo, porque a situação estava muito difícil diante do povo de Deus. Deus agora pega um profeta que ele não tinha muita cultura, ele pega um profeta também que foi criado entre os homens eloquentes, Isaías. Isaías era um profeta que foi criado entre os príncipes, porque Isaías era primo do rei Uzias. O rei Uzias era irmão do profeta Isaías. E Deus agora, ele levanta também esse profeta. Deus agora também pega o profeta Oséias, que é um profeta de meia classe, de classe média. Deus também levanta este profeta. A saber, aí eu começando a imaginar, eu perguntei qual é as características de Deus para escolher o homem cheio do Espírito Santo. Qual é as características de Deus para ele chamar um missionário, ou para ele chamar um profeta para ser usado para com Deus? E analisando isso, nós vemos aqui, nesse resumo que eu fiz entre esses 3 profetas que profetizaram na mesma época, é meio difícil de entender a mente de Deus quando ele quer chamar um homem, quando ele quer chamar uma mulher que se dispõe a fazer a obra de Deus. Às vezes nós não entendemos qual é a característica que Deus ele chama o homem ou a mulher para ser usado nas suas mãos. Amós era um homem que era boiadeiro. Amós era um homem que era indulto, ou seja, não tinha muita sabedoria nas suas palavras. Mas Deus chamou para denunciar um sistema corrupto. O que eu quero dizer aqui em poucas palavras nesta noite, eu acredito que Deus tirou algumas pessoas da sua terra natal. Ou seja, será que tem alguém de Enagé aqui nesta noite? Será que tem alguém de Ilhéus aqui nesta noite? Será que tem alguém aqui que saiu de trás da enxada ou de trás de uma foice e Deus trouxe aqui nesta noite porque tem algo em particular pela
aqui nesta noite, porque Deus tem um propósito na tua vida e Ele chama quem Ele quer, unge quem Ele quer, capacita quem Ele quer, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus e Ele está aqui nessa noite. Quem vai entender a mente de um Deus como esse? Ele levanta homens e mulheres porque Ele precisa de pessoas corajosas. Ele precisa de pessoas que se desprendem das suas vidas e se entregam para fazer o chamado. Ele se desprende das coisas materiais, porque sabe que Deus, Ele provê todas as coisas para aqueles que são escolhidos, para aqueles que se entregam para fazer a sua obra. E eu tenho certeza que nós estamos aqui no lugar certo. Eu tenho certeza que Deus tem escolhido entre nós aqui nesse lugar. Eu ouvi tantos testemunhos lindos aqui. Quantos testemunhos de pessoas que se desprendem do seu tempo, que poderiam estar no shopping passeando, que poderiam estar em suas casas de praia, que poderiam estar fazendo as melhores coisas para satisfazer o seu desejo, mas deixaram tudo de lado para tentar edificar vidas que estão sofrendo por causa de um sistema, de um governo corrupto, de um governo, aleluia, que só pensa no seu bel prazer. Mas graças a Deus, que Deus tem levantado homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com uma visão de águia, com uma visão ampla, uma visão global, aleluia. E Deus manda dizer nesta noite: eu sou o Senhor que estou convosco nesta caminhada. Levanta-te e põe de pé que eu falarei contigo. Aleluia. Aí agora Deus levanta um homem dotado de sabedoria, um homem que estudou nas melhores faculdades da sua época, a saber, Isaías, um homem cheio de eloquência, um homem, quem sabe, preparado para ser um sacerdote na sua cidade, quem sabe um homem preparado pelo seu pai para cuidar dos bens da sua família. Deus agora olha para Isaías e derrama do seu espírito de ousadia, derrama do seu espírito de intrepidez sobre este homem. Isaías começa a profetizar no reinado do seu tio, ainda em vida. Isaías começa a profetizar contra o reino norte, aquele reinado, se eu não expliquei bem aqui na minha introdução, que não deixava o povo de Deus adorar no lugar certo, que era no sul. Isaías se levanta como profeta naquela época, e ele começa a exortar o seu povo. Isaías começa a dizer para aquele povo: eu estou enjoado das vossas festas, eu estou enjoado dos vossos sacrifícios, que cheiram mal as minhas narinas. Eu estou com nojo das vossas adorações, porque vocês pensam que estão me adorando da maneira correta, mas vocês estão fazendo tudo
povo não tinha culpa. A culpa não era do povo. A culpa era do sistema do governo que eles obedeciam. Isaías se levanta com ousadia, com intrepidez. Eu quero dizer para alguns Isaías que estão aqui presentes, eu quero dizer para alguns Isaías que estão nos assistindo nesta noite, empresários, homens que foram criados, nascidos, cometeram, aleluia, as melhores faculdades, mas Deus tem um propósito, um chamado na tua vida. Deus tem algo para despertar no meio da tua parentela, e você é o escolhido de Deus. Ei, Isaías, eu quero te dizer uma coisa: o tempo de você profetizar sobre esta nação é chegado. O Espírito de Deus, ele vai descendo como remanescente sobre a tua vida. Portanto, nesta noite, Deus, ele quer te usar com intrepidez e com autoridade. Não importa aonde você convive, não importa onde você convive, Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer fazer de você como uma flecha na mão do valente. Deus, ele quer te usar com o espírito voluntário de missionário. Deus, ele quer despertar em você o desejo de você abrir a tua boca e não se calar. Ainda que você não pregue com as palavras, pregue, Isaías, com a tua vida. Ainda que você não tenha oportunidade de se aproximar daquela pessoa, pregue com a sua vida. As características que Deus suscita missionários, profetas, homens, mulheres que se dispõem a fazer a obra nos dias de hoje não mudaram. São as mesmas do passado. Ele não mudou, querido. Ele continua o mesmo. Eu já vi pregadores falar que Deus não precisa de você. Mentira. Ele precisa e muito de você. Ele quer anunciar o reino através da sua vida. Ele quer trazer as almas através da sua vida. Preste bem atenção nisso. Eu disse que seria bem objetivo. Agora Deus levanta um outro profeta de classe média, Oséias. O Senhor salva. Oséias era um profeta que profetizava o futuro de Israel. Oséias tinha uma visão perspicaz, uma visão ampla. Oséias era um homem que denunciava o pecado de Israel. Eu olhando nessa tarde, com muito pouco tempo, sobre a vida de Isaías e sobre a vida de Oséias, Deus falou através daqueles povos, através da vida daqueles profetas. No capítulo 20, Deus fala com Isaías: Isaías, tira a sandália dos teus pés, tira as tuas roupas, anda nu durante 3 anos no meio de Israel. Quando eu me pronuncio nu, preste bem atenção nisso. Eu não quero dizer que o profeta andou despido, sem roupa, não. Porque o profeta que era conhecido, ele tinha uma roupa de animal, e era uma roupa grosseira, era uma roupa dura. E Deus falou para esse profeta: você vai tirar a tua roupa de profeta, vai andar descalço diante desse povo, e o povo vai
começar a te olhar. E muitos vão questionar. E quando eu estava lendo isso, eu estava na casa da minha cunhada. Ela, Jorge, o que você está lendo aí? Então eu expliquei mais ou menos a ela. Se tem algum católico aqui, amém. Glória a Deus, Jesus tem uma obra linda na sua vida. E eu estava explicando a ela. Eu falei assim, o que eu estou lendo aqui é a mesma coisa de um padre, um sacerdote da igreja católica, que ela é católica, então eu quis explicar dessa maneira. Fosse celebrar uma missa, sem a sua escola sacerdotal, todo mundo ia estranhar. Ué, mas por que o padre hoje está paisando? Para ela entender, eu tive que trazer essa ilusão para esse lado. Então o profeta andou durante 3 anos, descalço e nu, diante do povo de Deus. E Deus falou para o profeta: eu quero que você sinta o que eu sinto pelo meu povo. Quando Deus fala com o homem de Deus e fala com uma mulher, primeiramente Ele coloca no seu coração o seu sentimento pela sua igreja. Quando você vê uma pessoa miseravelmente na rua, você sente vontade de chorar, aleluia, é porque é o mesmo que Deus está sentindo pelaquela pessoa, é o mesmo sentimento, é o Espírito de Deus que está movendo sobre a tua vida. E Deus fez com que Isaías, ele tivesse esse sentimento sobre o povo de Israel. O povo está sem profeta, o povo está sem a presença de Deus. Da mesma forma, não foi diferente com o profeta Oséias. Deus agora ele manda ele casar com uma mulher leviana com a sua vida. Ele vai, obedece, ele casa com Gomer, uma mulher leviana. E esse profeta, ele sentiu que Deus sentia pelo seu povo que ele ama. É como o esposo ama a sua esposa. É como um casal tem um relacionamento afetivo, de carinho, sem engano, sente pela sua esposa. E esse profeta, ele obedeceu a voz de Deus. Ele casou, teve 3 filhos. E a sua mulher saiu com outros homens. E Deus mandou o profeta ir lá, perdoar ela e trazer de volta para a sua casa. O que Deus tem para falar conosco? O que Deus quer falar com você, missionário, que ainda não descobriu o chamado na tua vida, mas Deus vai despertar nessa noite. Que Deus quer falar com você, profeta, homem de Deus, mulher de Deus. Você já sentiu esse sentimento? É um chamado que Deus tem na tua vida. Você passa na rua, você vê as misérias, as mazelas das pessoas sofrendo por causa de um vício de uma bebida, por causa de um vício de uma prostituição. Você sente aquele aperto no coração. Tenha certeza que Deus tem um chamado lindo na tua vida. E Ele quer que você se desperte, não se cale e se põe de pé, porque Ele vai te encher de ousadia, de intrepidez, de autoridade. E quando você falar, os demônios vão cair por terra e Deus vai usar a tua vida, porque Ele quer te usar. Ele precisa de você, Ele precisa da tua vida para ser missionário. Deus, Ele precisa. Deixa eu encerrar. Os heróis da fé contam uma história muito linda de 2 missionários. Sadon Singer, conhecido como o apóstolo dos pés de sangue. Esse missionário da Inglaterra,
algumas décadas atrás, ele pregava o amor de Cristo. Ele denunciava o pecado através do amor. E um dia, ele teve que orar por uma mulher que estava cancerosa, ali na cidade de Londres. E quando ele chegou na porta da casa daquela mulher, a sua empregada veio receber. E aquela mulher já estava esperando. E a sua empregada veio até ao missionário e perguntou qual é o seu nome. Ele disse: meu nome é Sadocia. E ela não soube pronunciar. E a sua empregada voltou e foi falar: senhora, tem um homem aí que eu não sei pronunciar o nome dele. E ela: como que ele é? E a empregada respondeu: se ele não for irmão de Jesus, ele parece muito com ele. Porque esse missionário, ele vivia Cristo intensamente. Ele vivia tão intensamente Cristo que ele se parecia com Jesus, aleluia, pessoalmente. A Bíblia também nos revela sobre isso, quando o apóstolo Paulo, ele diz que para ele viver em Cristo era lucro, porque ele já tinha se despido de todas as suas coisas aqui na terra. Os heróis da fé contam mais uma história do primeiro missionário que desceu à África para pregar a palavra. Esse missionário, ele conta uma história. Ele colocou um propósito no seu coração. E quando ele estivesse ali na África, na aldeia que ele ia viver, ele não ia pregoar o Evangelho. E o propósito dele era de pregoar em todas as aldeias da África, desde a nascente do Nilo até ao fim de todas as regiões ali. E esse homem assim fez. Ele começou a pregoar o Evangelho em todas as aldeias, mas aonde ele viveu, aonde ele estava hospedado, ele não pregou o Evangelho. E um dia ele ficou doente, ele ficou muito enfermo e morreu, veio a óbito. Alguns anos passados, o seu pastor enviou alguns missionários novamente para a África. E missionário só fala de Jesus, não fala de outra coisa. Você sabe muito bem disso. E quando os missionários chegaram ali e começaram a pregar a Jesus Cristo naquele lugar, o amor de Cristo para aqueles africanos, o chefe daquela aldeia se levantou e disse: missionário, nós conhecemos esse homem que você está falando. Ele morou aqui conosco, ele comeu conosco, ele vivia aqui entre nós, mas o nome dele não era Jesus, o nome dele era David Livingstone. O nome dele era David Livingstone. Esse missionário, ele vivenciou tão intensamente Jesus Cristo naquela aldeia, que ele não pregou Jesus, mas ele viveu Cristo naquela aldeia com a sua vida. Ele pregou Jesus Cristo com a sua vida. Ele não mencionou palavra, mas Cristo. Aleluia. Eu não sei que você está me entendendo. O que Jesus tem para a tua vida, o que Jesus tem para a tua família, começa dentro da nossa casa, a pregar Jesus Cristo dentro da nossa casa. O amor, o perdão, a caridade, aleluia, o afeto. Jesus Cristo, ele quer te usar, seja por palavras ou seja por gesto. Jesus quer te usar. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Glória a Deus. O profeta Josué, certa feita, ele chamou toda a sua tribo, todo o seu povo. Ele disse: olha,
o Senhor já nos deu a terra prometida. Tudo que nós temos aqui é nosso, é direito nosso. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A terra é nossa, porém, nós temos muitos inimigos. Mas assim diz o Senhor: santificai-vos hoje, que amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Não tem contrapartida. Não tem contrapartida. Se você quer tomar posse daquilo que o Senhor tem prometido, tem que haver uma separação, tem que haver uma renúncia, tem que haver uma entrega, presbítero Felipe. Eu preciso me entregar, eu preciso me separar. Pastor Viana, para que Deus ele venha operar as maravilhas na minha vida. Eu sei que tem pessoas aqui que tem o coração ardendo por missões. Eu sei que tem pessoas aqui que oram e jejuam buscando os dons espirituais. Eu sei que tem pessoas aqui que anelam a presença de Deus constante na sua vida. E bem-aventurado é você que anela e deseja isso. Levanta sua mão para os céus, porque Jesus, ele te conhece, ele te entende, ele te contempla. As almas aí fora estão precisando de você, e você vai ser um canal, aleluia, na mão de Deus. Eu vou orar daqui mesmo,